Contraste é um termo que se aplica em vários aspectos do cinema e do design, então vamos bater um papo sobre a sua importância no Insights de hoje. Vamos nessa! Bom, como eu disse lá no começo, contraste é um termo que se aplica em vários aspectos do cinema e do design. Relações de contraste com a iluminação, ajuste de contraste no software de correção de cores, contraste em cores, contraste em formas de composição e por aí vai. Mas principalmente o contraste se refere ao tom. Mas para a gente falar de forma mais clara sobre o que é contraste, é muito importante que a gente estabeleça, pelo menos de forma muito breve, o que ele é. Você já criou uma cena e teve a impressão de faltar algo no contexto geral da imagem? Ou pegou cenas live action para fazer composição e sentiu que não ficaram boas? Esses casos e muito outros podem querer dizer que suas imagens e cenas não tenham contraste. Quando os cineastas falam sobre contraste, se referem à variedade tonal da imagem. O contraste é simplesmente diferença, e em filmes, o contraste geralmente é aludido ao tom, e o tom denota o brilho dos objetos. Podemos ver isso com um exemplo simples de escala de cinza básica e através dela podemos medir o tom. Se subirmos ou descermos a escala de cinza e comparar dois tons vizinhos um do outro, eles têm muito pouco contraste. No entanto, se compararmos os tons mais distantes, percebe-se um forte contraste. Podemos perceber o contraste quando tons de valores opostos estão próximos uns dos outros. Por outro lado, se tons de valor semelhante estão próximos uns dos outros, vemos afinidade. Se houver uma grande diferença entre o valor tonal, o contraste é alto. Se houver uma pequena diferença, o contraste é baixo. No livro The Visual Story, Bruce Bloch afirma que, abre aspas, o princípio do contraste e afinidade indicam o seguinte: quanto maior o contraste em um componente visual, mais a intensidade visual ou dinâmica aumenta. Quanto maior a afinidade em um componente visual, mais a intensidade visual e dinâmica diminui. Ou seja, contraste é igual a maior intensidade visual, afinidade é igual a intensidade visual menor. Fecha aspas. Em um mundo ideal é preferível que a gente tenha um alto contraste, para tornar cenas e composições mais vívidas. Mas claro que isso depende muito da direção artística em questão, e a gente pode ver isso em vários exemplos de animações, de peças de design, de peças de motion, de filmes e também de séries live action. Alguns diretores optam por imagens com alto contraste, cujo intuito é transmitir certa mensagem visual, mas existem aqueles que optam por pouca variação tonal, com tons que variam de um preto leitoso a um cinza turvo. É importante notar novamente que há momentos em que o baixo contraste serve para história e produção, onde o baixo contraste é usado para causar uma certa impressão narrativa na história. Um outro ponto interessante, principalmente para filmes e séries live action, é que é fácil assumir que o contraste perfeito é adquirido somente em pós-produção, mas na realidade é preciso considerar como trabalhar com valores tonais antes que a câmera tenha começado a gravar, onde o contraste entra em jogo com a iluminação. E em resumo, o contraste ajuda na separação tonal, que é uma das formas aí que o público percebe profundidade, ou seja, objetos mais claros vão parecer que estão mais na frente e objetos mais escuros vão parecer que estão mais no fundo. E a falta de contraste é o que faz com que as imagens pareçam lavadas, pode não haver nada de inerentemente errado na imagem, mas obviamente falta contraste nelas. E é isso aí, esse foi nosso insight aqui sobre contraste e afinidade. Um resumão básico aqui só pra gente lembrar da importância desses fatores no design, nos filmes, nas séries, nas animações, no motion, obviamente. E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações, seguir o Layer em todas as redes sociais e acessar layerlemonade.com. Fui!